Olá, bem-vindos ao AgiPod. Estou estreando meu podcast. Para quem me acompanha lá nas redes sociais, AGI significa Acessibilidade, Gestão e Inclusão. Quem não me segue, já me segue lá. Meu nome é Leidineia Camargo Eugênio. Não posso esquecer Eugênio, porque senão meu pai me mata. Eu me tornei PCD quando eu estava no segundo semestre do mestrado e comecei a estudar sobre esse tema. E daí eu resolvi criar um podcast para falar sobre isso, né? Porque as pessoas com deficiência têm muitas dúvidas em relação a muitas coisas. Eu falei, não, vou começar a falar sobre isso. E para o nosso primeiro tema, eu resolvi falar sobre saúde e medicação de alto custo, porque o que nós mais sofremos é com acesso à saúde. E para responder as perguntas, para nos informar um pouco mais sobre isso, eu vou receber aqui as nossas queridas Angélica Diniz e Rafaela Bertolucci, do escritório Diniz e Bertolucci. Meninas, sejam bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, Leide. Também nós ficamos muito felizes de estar aqui no primeiro Muito episódio, honradas. muito honradas. É o momento da gente desejar muita prosperidade nesse seu projeto, que com certeza vai dar tudo certo. Obrigada. Com certeza. Muito obrigada pelo convite, Leide. Ai, gente, muito obrigada. E agora, já entrando na nossa questão da saúde, do acesso à saúde. A gente fala muito sobre saúde, mas a gente sabe que saúde é um direito de todos. E por que saúde é um direito fundamental? Explica pra gente. Então, a dignidade da pessoa humana é um dos princípios basilares, né, da Constituição. Ele vem para trazer a dignidade da vida da pessoa, ou seja, ela ter acesso à educação, à liberdade de expressão e, inclusive, à saúde. Essa garantia é uma determinação do Estado que ele visa fornecer os medicamentos, insumos, tratamentos, isso através do SUS. Complementando aqui o que a doutora Angélica está falando, Leide, é o seguinte, a saúde, ela é uma... Como é que a gente explicaria? Ela é essencial dentro da dignidade humana. Assim como ela falou, a educação, o trabalho sem saúde, a pessoa não teria, na verdade, como até exercer os seus outros direitos. Por isso que ela entra nesse enquadro como um direito fundamental. Então tá. Então, direito fundamental, porque é aquilo que ela precisa, basicamente, para sobreviver. Para a sua subsistência. A pessoa sem saúde, ela não vai conseguir fazer um trabalho, não consegue ter o lazer, não consegue uma educação, ela não consegue subsistir mesmo assim, não consegue viver sem aquilo. Então, dentro da, assim como, né, a saúde, temos também, como você falou, trabalho, educação, Acesso à liberdade de expressão. tudo isso está dentro da dignidade da pessoa humana. Tá. E além da nossa Constituição Federal, existe alguma outra lei que fala sobre a questão do direito à saúde para pessoas PCDs? Temos especificamente, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei Brasileira de Inclusão, né, de Pessoas com Deficiência. Obviamente, temos outras no ordenamento jurídico, mas especificamente para PCD, nós temos o Estatuto, que é a lei, que eu já falei, né, a Lei Brasileira de Inclusão. Nela vem vários, obviamente, outros direitos, não só a saúde, mas resguarda direitos diferenciados, né? Aqueles que, além do para todos, têm algumas questões diferenciais para o PCD. E eu lembro quando eu estava estudando, né, esse tema, quando eu me tornei PCD, e como eu falei lá nas minhas redes sociais, a primeira coisa que eu quis saber. E aí eu vi que na LIB, né, Lei Brasileira de Inclusão, tem várias coisas específicas dentro da saúde e da educação, mas vamos nos focar aqui na saúde. E quais são os principais direitos em relação à saúde para as pessoas PCDs dentro da LIB? O que vocês destacam? Porque eu sei que é muita coisa e só isso seria um próprio podcast. Muita coisa mesmo. Só falar da lei já seria, acho que uns 3 episódios de podcast. Mas, quer falar, doutora? Então, a lei, ela traz diversas garantias que são comuns a todos os cidadãos, mas em algumas traz algumas especificidades, como, por exemplo, o direito de acompanhante em caso do PCD estar internado e não ter essa pessoa para acompanhá-lo. Então, tanto a instituição
pública ou a privada, ela tem a obrigatoriedade de fornecer um acompanhante para essa pessoa que está nesse estado de risco, né? Então deixa eu ver se eu entendi. A pessoa PCD, ela está internada. Então, ela não tem uma mãe, um pai, um tio, alguém que possa acompanhar, mas ela quer ser acompanhada por alguém. Então, a instituição pública ou privada precisa fornecer alguém que acompanhe ela, é isso? Isso, ela tem que, na verdade, fazer essa solicitação, né, no órgão que ela estiver internada, na entidade que ela estiver hospitalizada, ela tem que fazer essa comunicação que ela não tem um acompanhante particular e que ela deseja que ela tenha um acompanhante. Então, a instituição que ela estiver, de acordo com a LIB, ela é obrigada a fornecer esse acompanhante. Acompanhante, a lei fala atendente pessoal, mas é, na verdade, um cuidador ou um acompanhante, nesses termos. Outra situação também que traz bastante na LIB é a questão das barreiras, né? Várias, né, barreiras, tanto físicas, mas a gente destaca bastante a questão da comunicação e da informação, né, doutora? Sim, com certeza. Hoje em dia, os estabelecimentos ainda, obviamente, precisam melhorar muito nessa questão, né? Mas a lei traz em si que todos os funcionários deveriam passar por um treinamento, inclusive de acesso à linguagem, para fornecer um atendimento específico, principalmente na questão de Libras, ele saber se comunicar. E essa questão dessas barreiras de comunicação, eu até li um artigo falando que é o que os PCDs auditivos e visuais mais sofrem. Na quinta-feira passada, eu fui aqui num grande hospital aqui da minha cidade, eu moro aqui em Uberlândia, e aí eu cheguei, tirei ali o papelzinho e passei para a menina da recepção, falei, eu tenho um probleminha visual, qual o número que está aqui? E ela falou assim, 4. E eu sentei e fiquei esperando. E beleza, aí teve uma hora que comecei, eu vi que estava apitando, mas ninguém falava nada, não tinha nenhum número sendo falado ali. Aí eu peguei, levantei e falei, qual número está sendo falado? 4, ou seja, era o meu número. E Isso, você já né? estava esperando. Eu já estava ali esperando. Isso não é só para a pessoa PCD. Por exemplo, se tem uma mãe ali com uma criança, às vezes a criança está distraindo ela e ela não vê aquele número sendo projetado, se aquele número é falado, uma pessoa idosa, a pessoa mesmo que usa óculos, às vezes esqueceu o óculos em casa. Qualquer pessoa, no caso, né? É uma facilidade tanto para os PCDs, tanto para os não PCDs, né? Então, assim, a lei trouxe uma definição de barreira, que, se você permitir, eu vou até ler, porque eu achei assim, uma definição muito boa, que barreira é qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição do exercício de seus direitos. Então, aqui também a gente está falando de comportamento. Não é somente as questões, igual você falou, físicas, né? Só a questão, às vezes, de uma falta de um instrumento, de um barulho, de uma chamada de voz, de uma questão de multimídia, a questão da Libra, como a Angélica falou, são várias questões. A barreira, ela abrange muitas coisas, né? Então, assim, a Lib foi muito específica e muito clara nessa questão de definir as barreiras aqui. E o que eu vejo também, a Angélica citou essa questão da capacitação, né? Ou seja, a LIB fala que as empresas, seja pública ou privada, ela precisa capacitar seus colaboradores. Ou seja, as pessoas que estavam ali no atendimento, elas não foram capacitadas para isso, elas Com não foram certeza. treinadas para isso. Aí entra a minha questão, que eu sempre falo, a questão de gestão, de liderança, de capacitação, de tornar a pessoa uma inclusão ali. Porque, assim, a pessoa estava ali no hospital, né? Sim, você E já ela está poderia... num estado de risco, né? De risco, Já não era está emergência, mas... fragilizada. E, infelizmente, na maioria dessas instituições, tanto públicas quanto privadas, não tem uma pessoa que saiba se comunicar, por exemplo, no formato de Libras, né? É extremamente raro. A questão do Braille também, né, que é muito difícil. Até você fez um post, né, sobre isso, a questão de produtos que não têm essa identificação do Braille para as pessoas com problema de baixa visão, ou até mesmo as pessoas cegas, né? Essa questão, agora, a gente pode falar aqui de Uberlândia mesmo, né? A gente vai nas UAIs, ou na UFO, ou os hospitais particulares até que tentam, né, atender melhor esses parâmetros. Mas você vai numa consulta hoje no UAI, é um servidor gritando o nome de alguém ou o número, e aí todo mundo naquele barulho, sem organização, sem
Então, assim, não existe uma padronização, não foi feita essa padronização ainda, e nem essa questão dos treinamentos eficazes para os servidores. É bem complexo mesmo. Essa questão das barreiras, eu fiz juntamente com outros 2 colegas, que deve sair, eu fiz um artigo que deve sair agora no começo desse ano, falando sobre essa questão, né, do acesso à saúde em um hospital de grande porte aqui de Minas Gerais. E aí, assim, a gente foi analisar, tirar fotos, são coisas que, assim, é absurdo em qualquer lugar, mas quando você pensa que a questão da saúde, ou seja, qualquer pessoa precisa de saúde, mas é uma pessoa com deficiência, ela precisa mais de acesso, de um suporte. Né? Aí você chega, não tem piso tático, não tem rampa, e até mesmo a pessoa que trabalha ali, tem uma foto que nós tiramos, que se a pessoa é cadeirante, ela não ia conseguir bater o ponto dela. Então, assim, são coisas que, infelizmente, as pessoas, eu acho que agora que está começando, quando você vê as leis, é tudo muito recente. A própria LIB é de 2015, que é baseada numa convenção da ONU, que é de 2007. Uhum. Ou seja, as pessoas com deficiência sempre foram segregadas, excluídas. Marginalizadas. Então, assim, essa questão do acesso, especialmente das barreiras de comunicação, igual você falou, a questão das libras, tem muita evolução ainda a ser feita, Nossa. Né? Além disso, também é importante lembrar que a lei, ela disponibiliza, ela torna, né, a obrigatoriedade no fornecimento de próteses, de meios para auxiliar a locomoção, né, dos deficientes, enfim. Medicamentos, insumos, essa questão da locomoção. A gente que trabalhou, né, e você, Leide, trabalhou na saúde, a gente sabe que tem hoje no município um departamento específico que atende essa questão, né, da locomoção do pessoal para outra cidade ou para um tratamento, ou inclusive ao contrário, né, o pessoal vem de outra cidade para fazer o tratamento aqui em Uberlândia. Então, assim, são normas que estão aí para serem cumpridas, que deveriam ser cumpridas, né, mas ainda precisa ser bem trabalhada. E, assim, é muito importante que todo mundo saiba seus direitos, né? Com certeza. Mas é muito importante que a pessoa com deficiência saiba seus direitos. Porque, às vezes, você chega e fala, né? Gente, educação é básica em qualquer situação. E, às vezes, a própria pessoa que está ali, ela não sabe daquilo. Desconhece, ela né? desconhece. A gente, tudo é uma voltando lá, essa questão de capacitação. E aí você falou a questão de medicamentos. Antes de entrar nessa questão do medicamento, voltando aqui um pouquinho na questão do tratamento, também tem a questão do plano de saúde, né? A questão do plano de saúde de não ter descriminalização em relação à pessoa, ao PCD, né? Porque o plano não pode fazer nenhuma alteração de preço em razão da deficiência da pessoa. Isso também está na LIB e tem que ser muito bem orientado, ressaltado. E isso é muito importante, porque, por exemplo, a pessoa nasceu PCD, nasceu ali já com problema de saúde. A pessoa se tornou, que foi meu caso. Então, o plano de saúde ele não pode me cobrar a mais. Nenhum valor. Em relação à mudança do seu status de saúde, ele não pode cobrar nenhum valor a mais. E nem muito menos fornecer planos diferenciados. Você é PCD, o seu plano, sei lá, R$200 por mês. Você não é PCD, 150. Isso é discriminação pura e simples. Porque, sim, tem planos e planos, né? Então, assim, gente, igual você falou, as pessoas têm que estar cientes dos direitos, porque tende a ter um pensamento, inclusive do plano de saúde, que se a pessoa tem uma deficiência, ela irá utilizar mais vezes esse recurso do plano de saúde, o que nem sempre vai acontecer, né? Não quer dizer que uma pessoa não PCD não vai ter um outro problema que vá fazer a utilização do plano, gastar mais e fazer mais o uso disso. Então, o que a Angélica falou é importante, não pode ter essa discriminação dos valores dos planos. É o mesmo valor para independente da situação, de quem for adquirir o plano. Exatamente. E agora entrando na nossa cerejinha do bolo, que é medicação de alto custo. Por que eu quis tanto falar disso? Porque, igual a Rafa falou aqui, né? Nós trabalhamos um bom tempo. Eu trabalhei 2 anos na ouvidoria do SUS, depois mais uns 7 anos na regulação de saúde aqui da minha cidade.
E eu já sabia mais ou menos algumas coisas sobre medicação de alto custo. Ou melhor, eu achava que sabia. Muita informação. Eu achava que sabia. Na hora que o negócio apertou, na hora que pegou na pele, eu falei, eu não sei nada. Toma, Rafa, toma que o filho é seu. Mas assim, primeiro, o que é medicação de alto custo? O que é considerado uma medicação de alto custo? Em regra, né, na questão legislativa, o medicamento de alto custo é aquele que supera, ou medicamento ou tratamento, supera o limite de 70% do salário mínimo. Isso é uma regra. Em regra, obviamente, nós temos exceção, cada caso tem a sua particularidade e individualidade que tem que ser analisada. Mas, em regra, é isso. Se o seu medicamento ou o seu medicamento e tratamento vai superar esse valor, já é considerado um medicamento de alto custo. Então, se o medicamento custa 70% ou mais do valor do salário mínimo vigente, ou seja, se cada vez o salário mínimo vai subindo, vai acompanhando. Né? Vai acompanhando. Hoje você tem um medicamento que está custando R$700. Amanhã você ainda continua no tratamento e ele passa para 800. Isso aí é indiferente. Uhum. Ele tem que acompanhar. O parâmetro aqui dos 70% é conforme o salário mínimo ajustado. Exatamente. Tá, então é isso. E também, além dessa questão da medicação de alto custo, igual no meu caso, a minha medicação, ela não era padronizada. Ela não é, né? Ela não é padronizada, igual a medicação. A minha medicação é de alto custo. Ela custa R$1.200, eu até falei nas redes sociais, mas se eu trouxer de São Paulo, porque se eu for comprar aqui em Uberlândia, na minha cidade, ela é R$1.600 à vista ou R$1.800 parcelado. Agora, você não parcela uma medicação que você tem que tomar todos os dias. E aí, como eu já achava que sabia algumas coisas, só que assim, minha cabeça tava uma loucura, muita coisa. Eu falei, não, Rafa, resolve isso aqui para mim, por favor. Aí ela foi olhar e falou assim, a sua medicação não é padronizada. Eu falei, como assim que ela não é padronizada? A sua medicação, além de não ser padronizada, ela ainda tem um outro porém, né? 2 outros porém, né? Que ela ainda é considerada uma medicação órfã e uma medicação off-label. Órfã não tem pai nem mãe? Nem pai nem mãe. Exatamente. Então, o que é um medicamento padronizado, gente? O medicamento padronizado, ele está numa lista que é mais conhecida como RENAME, que é uma relação nacional dos medicamentos. E essa lista, todos os medicamentos que se encontram lá, eles já foram devidamente autorizados pela Anvisa. Por quê? Vou explicar um pouquinho como que é o procedimento. Quando o medicamento é desenvolvido, para que ele seja comercializado no Brasil, tem a necessidade de que ele passe por esse crivo de autorização da Anvisa. A partir desse momento, entendendo pela necessidade, pelo uso, o Estado, né, enquanto Brasil, ele faz essa análise e o inclui nessa lista RENAME, para que o Estado seja obrigado a fornecer aquele medicamento. Então, todos os medicamentos padronizados, eles estão padronizados porque eles se encontram nessa lista RENAME. Estando na lista RENAME, sendo padronizados, eles são obrigados a serem fornecidos pelo Estado. Então, tem 2 processos. Tem um medicamento que é autorizado, seja Anvisa, certo? Sim. Foi lá e autorizou, fez todos os trâmites legais, todos os testes, ele é autorizado. E tem o medicamento que, além de ser autorizado, ele é padronizado. Ele está na lista do RENAME. Exatamente. Certo? O meu, ele não era nem autorizado. Ele não é nem autorizado e nem padronizado. Exatamente. E o que a Angélica trouxe da questão do padronizado, como você falou, do autorizado e do padronizado, o padronizado é para que seja uma questão obrigatória do SUS, do Estado, da União, fornecer o medicamento. Ele ser autorizado pela Anvisa não o torna padronizado. Ele é autorizado porque ele vai ser comercializado, vendido nacionalmente. Ou seja, está dentro das regras da Anvisa, vigilância sanitária, todo aquele Paranauê. O padronizado é para a questão do Estado, aqui Estado, quando a gente fala é a União, o Estado, o município, fornecer o medicamento, entendeu? Entendi. E aí, no seu caso, além de tudo, tem outros fatores, que é a questão do órfão ou... E por que o meu medicamento é órfão? O que é esse negócio de medicamento órfão? O medicamento, quer falar, Angélica? Então, o medicamento órfão não é porque ele não tem pai nem mãe. É porque esses medicamentos, geralmente, eles são
Não é diagnosticados, é quando eles são... Me fugiu a palavra. Indicados para o paciente para tratamentos extremamente raros, para doenças raras. Inclusive, o próprio medicamento é um medicamento que poucas farmacêuticas produzem, entendeu? Ele, exatamente por isso, por ser um tratamento raro, ou seja, atingir pessoas, pouquíssimas pessoas. A indústria não vê isso como um fator bom para comercialização. Financeiramente lucrativo, falando, né? É lucrativo. Exatamente. A gente não pode ser inocente, né, gente? Porque tem uma questão Indústria farmacêutica, com de certeza. grana fortíssima para O capitalismo tá aí, né? Então, então, a indústria, por não ver o financeiro sendo positivo na venda desses produtos, ela não o produz. Então, pouquíssimas farmacêuticas fazem, o que eleva o custo do medicamento e torna ainda mais difícil o acesso a ele, né? É igual, o meu medicamento, aqui em Uberlândia, só tem um lugar que forneceria. Só tem uma farmácia que ia fornecer essa medicação para mim. E a minha doença é raríssima. Não sei se eu falei no começo. Chama retinopatia de Leber. Então, assim, é uma doença raríssima. Toda vez que eu falo rara, o médico me corrige. Não é rara, é raríssimo. Eu falo, obrigada. Ficou melhor sendo raríssimo. Ficou melhor. Eu me senti importante agora. E aí, só tem esse medicamento para o tratamento. Só que aí, eu conversando depois com vocês, falou assim, não, mas esse medicamento, na verdade, ele não foi feito para o seu tratamento. Meio que pegou emprestado ali. Como que funciona isso? Tem um negócio de off-label? Off-label. Isso, exatamente. Medicamento off-label, ele não é uma questão do órfão, né? Porque, na verdade, esse medicamento ele pode ser padronizado e autorizado. Não tem essa questão de ser pouco fabricado. Mas o que é diferencial nele é o seguinte... ele tem uma indicação, como a Angélica falou, para um tratamento, o seu caso mesmo, o idebenona. Ele é indicado para tratamento de outra situação. Mas existe um estudo clínico onde, de todos os medicamentos que foram testados até o momento, o idebenona foi o único que mostrou eficácia no tratamento da sua doença. Mas, na farmácia, na bula, nas indicações dele, ele não é para o seu tratamento. Ele visa o tratamento de outras doenças, entendeu? Ou seja, essa questão da padronização... Tão rara que nem tratamento tem. O único para ele tem. Exatamente. É verdade. Essa questão da padronização, ela também se baseia nessa questão do que... Para que o medicamento serve? O que o tratamento... Qual vai ser o tratamento com aquele medicamento? Então, a padronização do SUS, dessa lista RENAME, ela também analisa essas questões. Não só qual a doença ela é indicada, até mesmo o formato do medicamento. Se ele é em comprimido, se ele é em gotas, aerosol. Se na lista RENAME está em comprimido e o médico me passou aerosol... Não vai ser obrigatório o fornecimento. Olha que legal, gente. Exatamente. E aí é onde vem a questão, muitas das vezes, da judicialização por conta disso. Existe esse medicamento no SUS para ser fornecido em comprimido, mas o meu médico indicou que, na verdade, eu devo fazer ele aerosol. Não tem, o SUS não é obrigado. Posso entrar na justiça para que esse medicamento seja fornecido pelo SUS, pelo Estado, pela União, pelo município. Na verdade, tem umas categorias, dependendo, né, do medicamento, se vai ser uma ação contra a União, mas isso é uma situação que para outro podcast. Mas sim, se esse medicamento não está padronizado para ser fornecido pelo SUS, a opção, sim, é a judicialização do caso. Ou você pede, falou, só tem comprimido aqui na lista, serve? Aí o médico fala, não tem serve. Uma questão de você levar ao médico e fazer uma adaptação, mas aí é uma questão... mas por já vezes, é uma questão médica já vi diversos casos de que um formato do medicamento não era plausível para o tratamento da pessoa, que realmente teria que ser o outro. Então, minha medicação é órfã, é off-label, ela não é padronizada Exato, e ela não é autorizada. Não. Ainda bem que eu não jogo, né? Exatamente. Porque jogar por na isso Mega que não... deu tanto trabalho conseguir esse medicamento. Obrigada, meninas aí, gente, precisam de advogado. Elas... e uma coisa também que aconteceu, por exemplo,
demoraria um tempo esse processo. Vocês entraram com uma liminar de urgência, não foi? Tem essa questão? Sim, o processo funciona da seguinte forma. Em atenção ao seu caso, que era uma questão grave. Por quê? Não que você corria risco de morte, porque em alguns casos pode seguir essa viés, né? Mas no seu caso é que o seu tratamento era urgente. Porque caso você não iniciasse o tratamento, você poderia perder ainda mais a visão. Então, isso traz para nós essa urgência. Então, dentro de um processo, nós podemos entrar com um pedido de tutela, que é uma tutela antecipatória. Ela antecede a decisão deferindo, né, porque é o nosso objetivo, que seja obrigatório, tanto dependendo do ente em quem você está entrando, né, a União, o Estado ou o município ser obrigado a te fornecer esse medicamento no decorrer do processo. Ou seja, assim que a gente apresenta o processo, o juiz faz a primeira decisão, ele analisa toda essa questão da urgência e defere ou não esse nosso pedido de tutela. Ou seja, enquanto o juiz está lá na mesa do juiz para ele analisar, o advogado fala assim, olha, a minha cliente vai morrer, ou a minha cliente vai ficar cega, ou meu cliente. Exatamente. Então, por favor. E aí eles começam, foi o que aconteceu comigo, né? Começou a fornecer antes do veredito final. Isso. Exatamente. Inclusive, no seu caso, nós juntamos todas as provas pertinentes possíveis, tudo que for necessário e o que tiver disponível de provas para demonstrar essa urgência no tratamento, é necessário ser apresentado para o juiz para que ele defira essa tutela e, enquanto o processo corre até a decisão final, que no caso é a sentença, você tenha acesso a esse medicamento e já faça o tratamento, né? E uma coisa assim, que eu tô aqui, né? Vocês estão vendendo um jabá de vocês, aquela história toda. Tá, mas eu não quero uma advogada, não quero um advogado. Eu quero eu mesma ir lá. Posso? Pode. E qual que é o benefício, Não é recomendável. malefício? Por que é interessante? Não que eu precise, não que eu seja... Ou seja, eu não sou obrigada a ter um advogado para ir lá. Não, aí vem alguns fatores, né? A questão de você não ter um advogado é a questão de você ter a opção de entrar pelo juizado especial, que não demanda obrigatoriamente você ter um advogado. Você tem a opção de uma defensoria pública. Aqui nós não estamos para falar mal de nenhum trabalho, mas a defensoria pública, os defensores, eles não têm especificidade em cada caso, são advogados generalistas, não é que eles não vão dar atenção para o seu caso. Obviamente, todo mundo que está lá vai trabalhar da melhor forma possível, mas eles não têm... A noção específica, igual o previdenciário, criminalista. Não é que ele não vai fazer um bom trabalho, obviamente ele vai fazer o melhor que ele puder. E a questão do juizado, que você pode ir sem o advogado, ele tem uma questão da limitação do valor, né? O juizado especial, ele tem uma limitação de 40 salários mínimos. Ou seja, o seu tratamento, o seu pedido, o seu pedido de medicamento, ele não pode ultrapassar este valor. Aí sim você conseguiria fazer isso pelo juizado especial, sem advogado, sem defensor público. Ultrapassando esse valor, ou você optando, né, pelo defensor público, faça essa contratação diretamente lá. O Defensoria Pública também tem requisitos para ser atendidos, né? Que eles não pegam também qualquer caso. Sim, é uma questão que depende muito de renda. Tem vários requisitos. Ou seja, eu tenho que ter uma renda ali, eu não sei falar que eu não vou valor, saber. Eu não me lembro exatamente o valor que a defensoria... Ou seja, não adianta, sei lá, uma pessoa rica, milionária, querer usar a defensoria pública. Se eu não me engano, é 2 salários mínimos de renda per capita, mas não me recordo muito bem. Então, assim, eles atingem a população de baixa renda. Para dar um acesso à justiça, né? Mas, assim, por isso que nesse caso, eu acho que é importante a gente entender a necessidade de acionar um advogado específico nessa área, tanto por conta da questão dele saber os documentos necessários para ser apresentado, porque ainda mais nos casos de urgência, que tem a necessidade dessa tutela, é muito
o que importa realmente é todos os documentos apresentados, porque alegações todos nós podemos alegar, né? Mas os documentos que comprovam a necessidade e a urgência, eles são importantes serem apresentados. Eu lembro que, no meu caso, o juiz devolveu uma vez, não foi? Pedindo pro perito confirmar as informações, né? Porque quando a gente lançou o seu laudo, né? Inclusive, quando você foi ao médico antes da gente entrar, eu lembro que a gente pediu, né, para você conversar com ele, para ele fazer um laudo específico. A gente passou algumas perguntas justamente para isso, como a Angélica falou, como é o documento principal, é aquele que vai dar realmente o fundamento, a necessidade do seu medicamento, ele tem que ser um documento muito bem produzido, tem que ter todas as informações necessárias para ser deferido, senão, provavelmente não vai ser deferido. Senão fica naquele vai, volta, bate, aí volta. Vai fazer a mesma coisa, vai passar... Vai perder tempo, vai ficar perdendo tempo. Aí vai intimar a União ou o Estado, seja qual for o ente que a gente tiver fazendo o requerimento do medicamento, vai defesa, volta para um lado, vai para um outro, até ir para a sentença. Isso a gente está falando de questões de 2 anos, 1 ano, a gente tem processos se arrastam. Sim. É necessário, né, que o laudo deixe muito claro o porquê que esse medicamento é importante para o seu tratamento. Por que não tem outro? Que não tem outro que já está padronizado na lista Rename, que não atinja o seu tratamento. Por que tem que ser necessariamente esse, demonstrando o valor dele. Você precisa juntar os comprovantes de valores também. Os orçamentos. Dos medicamentos. No meu caso, pediu para fazer 3 orçamentos. Exatamente. Então, assim, é muito complexo o processo, a judicialização desse pedido dos medicamentos, que não é que a pessoa não tenha capacidade sozinha de ir lá e fazer o requerimento, mas contém muitas particularidades no decorrer do processo que não é viável uma situação dessa pessoa não ter um advogado, mas, obviamente, vai ficar a critério da pessoa. Assim, na época, por que eu preferi? Porque, assim, né, eu acho que, geralmente, a pessoa, quando se torna PCD, seja por um acidente, uma doença, alguma coisa, no começo a pessoa fica muito, né? Desnorteada. Né? Então, assim, e aí tem essa questão da falta de experiência no meu caso, por mais que eu trabalhava na saúde, por mais que eu já sabia muita coisa, falta isso, vai, que ok. Então, tipo assim, eu terceirizei a preocupação. Mas se você não tem como pagar um advogado, porque, sei lá, eu ganho mais que, suponhamos que seja 2 salários mínimos aqui, a gente... Vamos colocar assim, o meu salário, a Defensoria Pública não vai me atender. Eu não tenho condição de fazer uma contratação de fazer uma contratação, porque, né, é muita coisa, essas coisas todas. Vai lá, procura que... Existe uma alternativa para isso. Uma alternativa para isso. E vocês falaram também uma questão que eu queria que vocês voltassem, a questão dos... Eu não entendi muito bem a questão dos 40... salários mínimos. Vocês lembram que vocês comentaram? Da questão do juizado especial. Isso, do juizado especial. Os 40... isso é uma questão, uma regra que está na lei, que o juizado especial, o seu pedido, o valor da sua causa, não pode superar 40 salários mínimos para você entrar com uma ação no juizado especial. O que é o valor da causa? O seu tratamento, por exemplo. Vou citar, pelo tempo que perdura. Isso. O seu tratamento custa, em média, de R$ 1.200 a R$ 1.600. Por mês. Isso, por mês. O seu tratamento é por tempo indeterminado. Até o momento, não se tem uma previsão de quanto tempo você vai tomar esse medicamento. Então, não tem como a gente entrar com uma ação no juizado, porque ele provavelmente irá superar esse valor de 40 salários mínimos. É para sempre, entre aspas, né? Então, como a gente não tem uma... Se você entra e fala que o seu tratamento é para 12 meses, ok, se faz o cálculo do seu custo, da sua medicação, do seu tratamento, dentro dos 12 meses. Então, ali a gente sabe que é para aquele período e vai fazer o valor exato. Então, a gente vai saber se ele vai estar dentro da regra dos 40 salários mínimos ou vai superar. Por isso que é importante essa questão, até mesmo, voltando aqui à questão do advogado, as pessoas leigas não têm sempre essa informação. Né? Então, é 40 salários mínimos para o tratamento. Gente, é interessante falar tratamento, porque a gente pensa sempre na medicação. Mas suponhamos, eu tomo uma injeção, essa injeção custa R$500. Ou seja, menos que 70% do salário mínimo. Mas, para a pessoa aplicar essa injeção
em mim toda semana, ela vai me cobrar aí mais 300 reais por mês. Ou seja, essa medicação vai para R$ 800. Ou seja, está dentro dos 70% do salário mínimo. Aqui então, a já gente está falando da questão lá entendi. do medicamento Mas, assim, de alto custo. aí, isso já é uma medicação de alto custo. Porque, às vezes, eu quis deixar isso claro, porque às vezes a pessoa pensa assim, mas assim, a minha medicação não é 70% do salário mínimo. E aí eu tenho que pagar, eu não tenho dinheiro para pagar, e eu peço a parte por fora, eu fico pedindo para fulano, assim, claro, não sabe aplicar muito bem, minha bunda fica meio doloridinha aqui. Mas aí, então, assim, você tem esse direito. Eu só quis voltar para a gente deixar isso claro. Que é o tratamento, É o não é tratamento. apenas o medicamento. O medicamento ser de alto custo, mas também a questão de medicamento mais tratamento. Medicamento somatória ali. tratamento. É importante lembrar que a gente pontuou que tem medicamentos que estão padronizados na lista Rename e tem aqueles que foram autorizados pela Anvisa. E tem diferença. Porque um medicamento pode estar autorizado pela Anvisa para ser comercializado aqui, mas ele não estar padronizado pelo SUS, ou até mesmo nenhum dos dois. Em alguns casos, há medicamentos que ainda não foram autorizados pela Anvisa, muito menos se encontram na lista Rename, e esses medicamentos, eles podem sim ser judicializados, solicitados para que o Estado seja obrigado, mas isso só na esfera judicial que você vai conseguir ter acesso. Que foi o meu caso, que o meu medicamento ele não é nem autorizado Nem nem padronizado. Isso também varia na questão de qual ente público você vai acionar. Se vai ter necessidade de adicionar a União no polo passivo da ação. O que é o polo passivo da ação? É o réu, que, então, ou acionaremos a União, o Estado e os municípios, ou apenas o Estado e o município. E qual município também você vai demandar? Lembrando que é o município de domicílio da pessoa, do paciente, tá? Então, eu vou entrar contra Uberlândia, contra Minas Gerais ou contra o governo federal, no meu caso. Isso. Exatamente. Eu falei a questão do juizado especial para deixar claro ali a diferença entre medicação de alto custo e o juizado especial. Por quê? O meu tratamento, igual a Rafa falou aqui, é indefinido. Não tem tempo. Então, por isso que eu não consegui entrar pelo juizado especial, porque não tem tempo. Então, eu tive que calcular. entrar na justiça comum, vamos dizer assim, na justiça normal. Mas nem por isso eu deixei de ter o acesso à medicação. Entendeu? Nem por isso. Aí a questão também aqui tem a justiça gratuita. É isso que você está querendo falar, que teve acesso? Porque... Não, porque às vezes a pessoa pode pensar assim, mas a minha medicação, o tratamento vai superar os 40 salários mínimos. A pessoa às vezes pode confundir, então eu não vou ter acesso a essa medicação. Não, você não vai ter acesso ao juizado especial, mas você pode entrar na esfera da justiça comum, né? Assim justiça comum, justiça federal, igual a Angélica falou, vai depender do ente. O juizado especial é o conhecido antigamente como pequenas causas, que hoje é chamado de juizado. É isso. Gente, eu acho que foi isso. É muita coisa ainda para falar sobre saúde, sobre medicação de alto custo. Nós trouxemos aqui as principais dúvidas. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixa aqui nas minhas redes sociais, comenta aqui no próprio vídeo, ou nas redes sociais das meninas, da Rafaela Bertolucci, da Angélica Diniz, ou do escritório Diniz e Bertolucci. Vocês querem falar mais alguma coisa para fechar esse assunto? Vamos aproveitar aqui, né? Pedir para o pessoal seguir a gente lá, @Diniz e Bertolucci ADV. No mais, é só agradecer mesmo, Leide. A gente ficou muito honrada, como a Angélica falou, de ser as primeiras convidadas, né? As primeiras participantes do seu programa, do seu podcast. E falar de um assunto que é tão importante. Tão complexo. Que é o acesso à saúde, ao direito de saúde, que acho que todo mundo, igual você disse bem no começo, que todo mundo precisa em algum momento. E ainda mais numa questão que envolve valores tão altos e medicamentos, assim, raros, por vezes raros, e difícil acesso. Então, é muito importante para nós ter participado daqui hoje. E a gente agradece muito pelo espaço. E, no mais, é só te agradecer mesmo, te desejar boas vibrações, que seus próximos participantes sejam excelentes, que vai te trazer muito mais engajamento e vai dar tudo certo para você. Gente, muito obrigada por estar conosco até agora. Espero que vocês tenham gostado.
Vou trazer aqui vários outros assuntos. Me mande também nas minhas redes sociais dicas, o que vocês querem saber sobre esse mundo de pessoa PCD. E se você quer ver seu logo aqui, entre em contato comigo nas redes sociais. Beijinho. Tchauzinho. Tchau.